Paz do Senhor, meus irmãos, iniciando mais uma aula prévia da Escola Bíblica Dominical. Agora estamos diante de um bloco bem interessante, é o bloco de número 5, que é um bloco um tanto isolado. Agora estamos diante de uma lição que diz respeito ao Reino do Sul. Aqui vemos, irmãos, a diferença do livro de Reis e de Crônicas. No nosso trimestre estamos estudando sobre o livro de Reis. E alguns, quando vão fazer ali aquela sua leitura bíblica, ele diz assim, olha, eu já li isso aqui lá em Reis, por que agora estou lendo em Crônicas? E acaba achando que é uma mera repetição, e não é bem assim. Nós, quando estamos diante do livro de Reis e depois no livro de Crônicas, o livro de Reis diz respeito às narrativas tanto do Reino do Sul quanto do Reino do Norte. E o livro de Crônicas diz respeito a uma narrativa somente e exclusivamente ao Reino do Sul. Então, na verdade, ali é uma complementação. Muitas situações, quando você lê em Crônicas, não está ali narrada em Reis. Então, é interessante destacar. Agora eu quero aqui problematizar algumas situações bem interessantes. Se Joás foi ungido rei com apenas 7 anos de idade, quem realmente governou o país? É interessante que Joás, com apenas 7 anos, não tinha ali condições psicológicas, condições políticas para governar um país. Alguém ali foi o seu regente. Nós estaremos vendo isso. Você sabe que móvel é este? Está aparecendo aí. Já ouviu falar no gasofilácio? Nós estaremos também abordando esta situação que se encaixa na nossa matéria. E nesta época, queridos, nós temos um profeta escritor. Quem foi ele? Foi Isaías, foi Jeremias, foi Daniel? Nós temos que prestar atenção na questão cronológica, porque um profeta vai se encaixar nesta aula. Então, observe, é um subsídio que nós apresentamos na nossa matéria. Então, essa lição é uma prévia da Escola Bíblica Dominical. Acompanhe agora esta vinheta que faz a apresentação dos tópicos que serão abordados. Participe do nosso estudo. Nossa leitura bíblica em classe se encontra em 2 Reis, capítulo 11 e também no capítulo 12. O texto áureo, anote aí, é Provérbios 3, 4. Então, este texto áureo foi separado para dizer a respeito do rei Joás. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata ao teu pescoço, escreve na tábua do teu coração e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Então, interessante, atas ao teu pescoço, como se fazia com um sinete, diante de Deus e dos homens. É crescer em graça diante de Deus e dos homens, como Jesus deixou-nos o exemplo. Eu quero destacar aqui apenas 3 palavras. Desamparem, que quer dizer soltar, abandonar, permitir, mudar. E ainda, benignidade, que quer dizer bondade, piedade, beleza, glória. E também a última palavra, entendimento, que quer dizer, olha, sucesso, prudência, astúcia. Então, é interessante que a prática desse texto áureo nos traz ali relevantes e importantes situações para a nossa caminhada cristã. Agora, preste atenção, nesta lição são muitos nomes. Para que nós não possamos confundir, alguns nomes que são narrados no Reino do Norte também são repetidos no Reino do Sul, mas não são as mesmas pessoas. Observe, o rei Joás governou o Reino de Judá, o Reino do Sul, após a sua avó, Atalia, que é uma personagem aqui nessa matéria, ter usurpado o trono de Judá com a morte de Acasias. Este Acasias aqui, irmãos, não é aquele da lição de número 5, está aqui este card sendo apresentado. Este Acasias aqui é filho de Atalia. Tá? Lembra daquele Acasias que caiu de uma certa altura, e ali nós temos ali o profeta Elias, pai de Joás, tá? Cujo reinado foi bastante curto deste Acasias, de apenas 1 ano. Acasias era filho de Jorão. Agora, interessante, também este Jorão não é o rei de Israel, quando nós vimos lá na lição de número 7. É um outro Jorão, esse aqui é do reino de Judá, e sucedeu-lhe no trono. Este se casara com Atalia, filha de Acabe, e nós já falamos bastante sobre Acabe, está lá, ó, lição de número 3. Portanto, Jorão e Atalia eram pais de Acasias, que era pai de Joás. Então, essa Atalia aqui era a avó de Joás, que nós vamos ver daqui a pouco, que até procurou a morte do seu neto. A morte de Acasias foi cumprimento de uma profecia. Está aí, ó.
a Crônicas 22:8, proferida por um dos filhos dos profetas da escola de Eliseu. Diz assim o texto: sucedeu que, executando Jeú juízo contra a casa de Acabe, achou os príncipes de Judá e os filhos dos irmãos de Acasias que serviram a Acazia e os matou. Observe que Jeú é um instrumento de Deus contra a casa de Acabe, mas Jeú extrapolou a sentença da matança dos reis, abrangendo até a casa de Judá. Mas por que disso? Porque ele entendeu que a casa de Judá tinha se contaminado, se envolvido muito com a casa de Acabe, o reino do norte. Então, por eles terem se entrelaçado, esse também recebe a sentença de morte. Então, observe, eu faço questão de fazer essa leitura, segundo Reis 9, 1 até o versículo 8, nós vemos mais uma vez a atuação do profeta Eliseu. O profeta Eliseu ainda está atuante, ainda tem o seu ministério nessas situações. Diz assim: então o profeta Eliseu chamou um dos filhos dos profetas e lhes disse: cinge os teus lombos e toma este vaso de azeite na tua mão e vai a Ramote de Gileade. E, chegando lá, vê onde está Jeú, filho de Josafá, filho de Ninsi, entra e faz que ele se levante do meio de seus irmãos e leva a câmara interior. Eliseu está dando ali autenticidade para Jeú ali a atuar. Jeú vai ser rei ali do norte, acabando com a dinastia ali de Acabe. E toma o vaso de azeite e derrama sobre a sua cabeça e diz: assim diz o Senhor, ungir-te-ei rei sobre Israel. Então abre a porta, foge e não te detenhas. Foi, pois, o moço, o jovem profeta Ramote de Gileade, e entrando ele, eis que os capitães dos exércitos estavam assentados ali, e disse: capitão, tenho uma palavra para te dizer. E disse Jeú: a qual de todos nós? E disse: a ti, capitão. Então se levantou, entrou na casa e derramou azeite sobre a sua cabeça e disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, ungir-te-ei sobre o povo do Senhor, sobre Israel, e ferirás a casa de Acabe, teu senhor, para que eu vingue o sangue dos meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor, da mão de Jezabel. Então foi nessa situação que também, antes desses acontecimentos da nossa aula, que Jezabel também foi jogada ali daquela janela. E toda a casa de Acabe perecerá, destruirei de Acabe todo homem, tanto o encerrado como o absolvido em Israel. Então foi cumprimento ali das profecias do Senhor, atestando ali a autoridade do Deus eterno. O livramento de Joás e as tramas reais. A casa real de Judá havia se aparentado com a casa real de Israel, e nós já vimos isso por meio de Acabe e Jezabel. Atalia, agora entra uma outra personagem, filha de Acabe, casou-se com Jorão, rei de Judá, que era filho de Josafá. Quando Jeú começou a exterminar a casa de Acabe, matando Jorão e Acasias, a filha da casa real de Israel, Atalia, viu a morte de seu filho não como uma tragédia, mas ali uma oportunidade, com a maneira de submeter Judá ao controle de Israel. E é bem interessante o seu nome, vejam, o nome de Atalia significa Deus é exaltado, mas ela é uma usurpadora, tentou ali e até logrou êxito por um certo momento ali reinando sobre Judá. Agora é interessante, um dos artifícios usados por Atalia para incrementar a adoração a Baal foi a apropriação dos utensílios sagrados do templo do Senhor, que foram levados para o templo de Baal. Ela colocou um tal de Matã, sacerdote dessa falsa divindade, que depois ele foi até morto, depois que o trono foi restabelecido. Atalia era difícil de se conviver, irmãos, tendo em vista a sua índole de matar os próprios familiares, seus netos, para ter acesso ao trono. Portanto, a sedição para derrubar a rainha mãe foi bem sucedida, porque os intentos malignos e a astúcia de Atalia logo se tornaram um pesado fardo para o povo. Por isso foi fácil para Joiada, mais um personagem, agora um sacerdote, conseguir derrubar a usurpadora do trono e colocar o legítimo descendente de Davi. Joiada, irmãos, ele esperou 6 anos para o seu plano, para pôr o seu plano em prática. Então veja ali a sua paciência. Quando Atalia começa a matar os descendentes, sua tia, Joseba, irmã de Acasias, pai de Joás, que era esposa do sumo sacerdote Joiada, esconde o menino. Agora, interessante, que lugar apropriado para esconder aquele menino, não é verdade? Atalia não frequentava a casa do Senhor, então foi justamente ali que eles entenderam que deveriam esconder aquela criança.
Então, irmãos, a linhagem messiânica por pouco não foi extirpada, e a lâmpada de Davi apagada, somente foi poupada por causa do zelo do sacerdote Joiada e a sua esposa Jeoseba, usados por Deus, pois Deus tinha prometido um herdeiro perpétuo. Então veja este versículo: a sua descendência durará para sempre, e o seu trono será como o sol perante mim. Então, mais uma vez, eu faço alusão à capa da nossa lição, quando nós vemos o título que diz: o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. Então, os planos de Deus não podem ser frustrados. Deus já tinha prometido que uma lâmpada reinaria para sempre. Mesmo Atalia, mesmo os opositores tentando ali exterminá-los, o plano de Deus, ele é soberano. O sacerdote Joiada, vejam só que personagem importante, tinha acompanhado as reformas de Asa, de Josafá. Ele conquistou a confiança dos capitães e dos da guarda. Interessante observar que a atitude de Joiada, o sacerdote, sumo sacerdote, reflete a atitude que o cristão deve tomar em relação aos seus filhos, de escondê-los na casa de Deus, contra as investidas do inimigo. E nós vemos por aí hoje, irmãos, quantos exemplos nós vemos já nos desenhos, já com aquela linguagem de ideologia de gênero. Então, leve o seu filho para a igreja, leve para a escola bíblica dominical e vá também com ele. A estratégia agora foi bem sucedida. Observe agora que o cenário começa a mudar. Depois de 6 longos anos e penosos anos para Judá, Joás significa Yahvé é forte. O sacerdote armou uma estratégia para empossar o legítimo rei no trono. Ele obteve apoio de 3 grupos que foram ali decisivos para o sucesso daquela empreitada: os capitães dos exércitos, os levitas e a guarda do palácio. Veja este versículo: e as 2 partes de vós, a saber, todos que saem do sábado, farão a guarda do sábado do Senhor junto ao rei. Então esses guardas que saíam do sábado, eles estavam de folga no sábado e por isso podiam ser colocados sem que Atalia notasse sua ausência. Então vejam só como os soldados cooperaram para aquele grande empreendimento. Atalia, aparentemente, tomada de surpresa, correu ao templo em um frenético esforço para assumir o controle. Seu desespero era evidente pela forma como ela rasgou as suas vestes e pelos seus lancinantes gritos: traição, traição! Ela foi presa e, como adoradora de Baal e assassina dos herdeiros reais, exceto Joás, foi morta fora do templo para que este não fosse profanado. É interessante como nós problematizamos lá no início, também nesse período quando Atalia governa, entra em cena um profeta escritor. Vejam que interessante, é Joel, irmãos. Joel significa Jeová é Deus. Pensa-se que este profeta ministrou na época quando o rei Joás era menor de idade. E Atalia ali era regente por usurpação. Então veja o que aconteceu em Israel. Está lá nas suas páginas, nos seus escritos. Uma invasão de gafanhotos. Lembram? O cortador, o migrador, o devorador, o destruidor havia devastado a terra de Judá. Quando Joel, filho de Petuel, meditava sobre essa calamidade, a palavra do Senhor veio sobre ele. Então vejam, nós temos alguns assuntos interessantes. Ele proclama o dia do Senhor. Ele fala do derramamento do Espírito Santo e depois ele fala da restituição dos anos que foram consumidos pelos gafanhotos. E ele encerra dizendo: digo fraco, eu sou forte. Então vejam que bênção e que atuação deste profeta Joel por aqueles tempos obscuros em Judá. Joás reina, agora o menino cresceu. A reparação do templo. Nós vemos ali a arrecadação para reparar aquele templo. O reinado de Joás foi muito próspero enquanto ele era aconselhado por Joiada. Nós vamos ver que depois muda toda a situação do seu reinado. Apesar da resposta não ser dada na Bíblia, provavelmente, irmãos, nós entendemos que durante os primeiros 7 anos do seu reinado, Judá provavelmente foi governado pela mãe dele, pelo sumo sacerdote, e ele mais se destacou, e por outros ainda conselheiros. O povo contribuiu, irmãos, com muita liberalidade. Agora Joás vai reclamar depois que ele cresce, por volta ali, quando ele tem mais ou menos 30 anos, ele reclama com o sacerdote: por que não reparais as fendas da casa do Senhor? Quando Joás atinge a maturidade, ele até revela maior responsabilidade religiosa do que o próprio sacerdote, ou seja, aquela casa que cuidou tão bem dele, ele queria ver aquela casa perfeitamente restabelecida.
Então, aí ele conclama ao sumo sacerdote Joiada para que ele cuide da arrecadação. E Joiada foi ele que criou o gasofilácio. Está aí aquele imóvel que eu apresentei no início. Lembra da oferta da viúva? Ele faz uma caixa e faz um furo no meio. Então está aí um modelo, vamos dizer assim, mais atual. Então tem algumas denominações que utilizam esse gasofilácio. Alguns fazem aquela salva passando, tá, para a retirada das ofertas e dos dízimos. Agora estamos encerrando. Agora nós vamos ver a conspiração contra Joás. Passam-se os anos e o sumo sacerdote Joiada já tinha morrido. O declínio do seu reinado, a herança espiritual pervertida dos antepassados de Joás, não foi de todo eliminada da sua vida. Pois quando morreu o seu tutor, ele se desviou e os súditos sugeriram que ele voltasse à idolatria, o qual ele atendeu. Seu caráter era fraco, que dependia da boa ou má influência dos outros, e nós não podemos ser assim. Sua desobediência foi denunciada pelo sacerdote Zacarias, filho do Joiada, como também por outros profetas. Sua desobediência trouxe uma investida de Azael, rei da Síria. Um pequeno exército, irmãos, foi suficiente para derrotá-lo. Em vez de se arrepender e confiar no Senhor, ele entregou todos os utensílios de ouro do templo do Senhor. É o mesmo caso de Salomão, que inicialmente fez um bom reinado, mas depois se deixou influenciar por pessoas com interesses próprios e escusos. No início, parecem muito sinceros e assertivos, mas ao longo da sua caminhada corrompem-se. Muitas vezes, o final é trágico. Eu sempre destaco, o importante não é começar bem, mas sim terminar. Nós temos que ter a mesma premissa do apóstolo Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E isso faltou também a este rei. Então, irmãos, vejam só que coisa terrível. O Joás mandou matar o próprio filho do sumo sacerdote Joiada. Vejam só que ingratidão com aquele seu tutor. O próprio Senhor Jesus Cristo fez referência a essa ingratidão, a referência que Jesus faz lá em Lucas, capítulo 11, versículo 51. Então, é interessante, Jesus de Abel até Zacarias. Então, veja, Jesus está citando a Bíblia hebraica, que tem ali o seu último livro na Bíblia hebraica, o livro de Crônicas. Então, vejam a ingratidão desse rei Joás com Joiada. Então, ele morreu e nem foi enterrado com as pompas reais. Queridos, que esta aula sirva ali para elucidar todo este conteúdo, que Deus continue nos abençoando. Amém.